E vamos agora aprender funções essenciais para o cruzamento de dados aqui dentro do Excel, que são o PROC-V e o PROC-H. E nós também vamos ver o PROC-X, que é uma evolução dessas duas anteriores, mas ele só está disponível nas versões mais recentes do Excel. Mas se você não tiver, não tem problema. As duas anteriores já atendem muito bem também. Eu vou te mostrar aqui como. Primeiro, vamos aprender o PROC-V. Olha só, eu tenho aqui uma lista de produtos e eu quero trazer aqui nesta coluna C qual é o preço de cada um desses produtos. E eu tenho esse preço de cada um dos produtos aqui nesta tabela ao lado. Para utilizar o PROC-V, nós vamos digitar aqui igual PROC-V, abro parênteses, vou selecionar o valor procurado, que é o valor aqui do meu produto, ponto e vírgula, matriz tabela. A matriz tabela é onde eu vou buscar as minhas informações. Tem um detalhe muito importante aqui. A primeira coluna dessa minha matriz é a coluna onde eu vou fazer a busca das informações. Então, o produto aqui, que é o que eu estou buscando, tem que ser a primeira coluna lá dessa tabela onde eu vou fazer o cruzamento. E nessa tabela aqui ao lado, o produto já está aqui na minha primeira coluna. Então, vou selecionar aqui a minha matriz, em que a minha primeira coluna tem a informação que eu estou buscando, ponto e vírgula, e o próximo argumento é o número do índice da coluna. Veja só, eu tenho aqui uma matriz com 3 colunas. Na coluna do produto, eu tenho a coluna 1, coluna de índice 1. Na coluna preço, que é a minha coluna 2 aqui da tabela, eu tenho o índice 2. Na minha coluna de lucro, que é a terceira coluna, eu tenho a coluna de índice 3. E o número do índice da coluna vai me indicar qual é a coluna que eu vou trazer como retorno aqui nesta função. No caso, eu quero o preço, que está na segunda coluna, portanto, índice 2. Ponto e vírgula, e vou colocar 0, indicando que eu quero uma correspondência exata. Eu também poderia colocar aqui, selecionando como falso, que seria a mesma coisa, e vou fechar parênteses e vou dar um Enter. E assim eu já tenho o resultado, ou seja, o abacaxi custou R$ 5,00. Se eu quiser arrastar esta fórmula para baixo, eu tenho que tomar o cuidado de travar a minha matriz. Vou selecionar aqui o intervalo da minha matriz, vou digitar F4 para travar, dou um Enter novamente, e agora eu posso já arrastar aqui para baixo. E com o PROC-X é muito semelhante. Olha só, vou digitar aqui igual PROC-X, abro parênteses. O primeiro argumento é semelhante ao do PROC-V, é o valor que eu quero procurar lá na minha tabela, lá na minha matriz. Então, vou selecionar aqui o produto, ponto e vírgula, e aqui tem uma pequena diferença. Lá no PROC-V, nós tínhamos uma única matriz selecionando aqui todo o intervalo. No PROC-X, há uma separação entre a matriz de pesquisa e a matriz de retorno. Ou seja, eu vou primeiro selecionar onde eu quero buscar os dados, que é na coluna 1, a coluna de produtos. Então, essa daqui é a minha primeira matriz, ponto e vírgula, e agora eu vou selecionar a matriz de retorno. O que eu quero trazer de retorno aqui nesta minha coluna? No caso, é o preço. E aqui eu já posso encerrar. Eu tenho mais outros argumentos aqui que são opcionais, mas ele já vai trazer como correspondência exata por padrão, então eu posso fechar já o parênteses e dar um Enter. E assim ele já trouxe para mim o resultado semelhante ao que eu tive no PROC-V. Para eu arrastar a fórmula para baixo, eu tenho que tomar aquele mesmo cuidado de travar as células que eu não quero que se movimentem quando eu arrastar a fórmula, e posso arrastar. Nós acabamos de ver como fazer essa pesquisa de forma vertical com o PROC-V e o PROC-X. Agora nós vamos ver como fazer também na forma horizontal, ou seja, as minhas informações estão nas linhas e não nas colunas. Eu tenho aqui aquela mesma tabela de forma transposta e nós vamos utilizar aqui o PROC-H e o PROC-X. Iniciando com o PROC-H, igual PROC-H, abro parênteses, seleciono aqui o produto, ponto e vírgula, seleciono a matriz em que eu quero fazer a procura, e semelhante ao PROC-V, em que a primeira coluna era a coluna em que eu iria buscar a minha informação, aqui no PROC-H, a primeira linha é onde eu vou buscar a minha informação. Então, a primeira linha aqui é onde eu tenho que ter os produtos, que é o que eu estou querendo buscar. Ponto e vírgula, e o número do índice da linha. E semelhante ao PROC-V, onde nós tínhamos o índice das colunas, aqui nós temos o índice das linhas. Então, a primeira linha
é o índice 1, segunda linha o índice 2, terceira linha o índice 3. Portanto, se eu quero trazer o preço que está na linha 2, eu vou colocar aqui índice 2. Ponto e vírgula. E da mesma forma que no PROC-V, eu tenho que colocar o tipo de correspondência que eu quero. Posso colocar aqui 0 ou falso, que é para eu ter uma correspondência exata. Dei um Enter e olha só, e já tenho aqui o resultado do meu PROC-H. Para eu arrastar para o lado, aquele mesmo cuidado de sempre. Travo as colunas que eu não quero que se movimentem. Selecionando e apertando F4. Agora eu posso arrastar para o lado. E para fazer com o PROC-X é muito semelhante. Vamos lá. Igual PROC-X, abro parênteses, valor procurado, que é o meu produto, ponto e vírgula. Matriz de pesquisa, que no caso aqui é a matriz onde eu tenho o cabeçalho, que é a linha 1, ponto e vírgula. Matriz de retorno, que é o preço que eu quero trazer de volta, fecho parênteses e dou um Enter. Se eu quiser arrastar aqui para o lado, eu tenho que ter aquele mesmo cuidado de travar as células que eu não quero que se movimentem, selecionando e apertando F4, e agora eu posso arrastar aqui até o final. Eu já tenho os valores aqui com o PROC-H e o PROC-X. E aí, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio repleto de dicas e truques incríveis para o Excel. Se você quer continuar aprimorando suas habilidades no Excel e não perder nenhum dos nossos futuros tutoriais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like neste vídeo e deixar um comentário aqui embaixo. Queremos saber o que você achou e quais tópicos futuros você gostaria de ver aqui. E lembre-se, a aprendizagem é uma jornada constante e estamos aqui para te apoiar em cada passo no caminho. Muito obrigado por assistir este vídeo e nos vemos no próximo nível. Continuem excelentes!